João Freitas, qual tempo gráfico você prefere para operar um mini índice? Eu diria, a gente está aqui no mini índice, a gente está no mini índice, eu diria que M5 para day trade e M1, na minha opinião, são os dois melhores no day trade, usando M15 como base de tendência e nível de suporte e resistência mais, mais importantes do gráfico, e principalmente da semana. Então, no caso, o que eu faço? Eu estou sempre de olho no M15. Então eu vou lá e mudo para o M15 para saber, por exemplo, aonde que a gente está naquele determinado momento do gráfico. Então, por exemplo, aqui na sexta-feira, né, ontem, o mercado abriu já em gap de alta e a gente estava aqui nesse momento, olha só, que bacana. 4 passos que rolou aqui. Deixa eu mudar a cor disso daqui para ficar mais fácil aqui a visualização, a seta também. Então, o que você faz, João? Você sempre usa o M15 como base, tá? M15 é o guia, é o que a gente chama de gráfico âncora, é o que a gente vai usar como base para nossas operações e para o lado que a gente tem que estar operando. Então, por exemplo, eu estou sempre de olho no M15. Eu não abro operação com base no M15. Eu abro operação com base no M1 e no M5 e por algumas vezes no M2. Na direção que o M15 me dá. Entende? Não sei se ficou claro para você. Por exemplo, se eu estou em uma tendência de queda no M15, eu vou estar procurando meu ponto de entrada no M5 e no M1 com venda. Entende? Eu estava procurando venda no M5 e no M1, que vai ser o meu gráfico de entrada, e o M15 me dando aquela direção, aquela âncora para mim poder me basear e não entrar para o lado contrário da força maior, porque o M15 é o que vai te dar a força maior do gráfico. Então, olha só, sexta-feira agora, a gente abriu o mercado aqui em gap de alta, né? Fechamos aqui embaixo, abrimos em gap de alta, e é aquela coisa que a gente sabe, né? Gap de alta, perto de um suporte, pode dar força para o lado comprador. Se a gente olhar na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade, a gente viu que o mercado fechou aqui embaixo. Fechou num Harami de alta. Quando o mercado abre no dia seguinte, a gente tem aqui um super martelo, uma espécie de martelo com doji, ou seja, a gente estava nesse nível de suporte do dia anterior. Quando o mercado abre em gap de queda, a gente volta lá e coloca um fundo, sobe aqui e faz um fundo, e aqui a gente forma 4 passos para objetivos nos topos. Primeiro topo, segundo topo lá em cima, bate lá. Então, como é que você identificou esse tipo de entrada? Primeiro que a gente vai ter visto no M15, o mercado tinha fechado lá embaixo. E no M5, naquele mesmo nível, a gente teria encontrado aqui o padrão de entrada. Então, é assim que funciona no caso. M5 e M1 para definir o seu ponto de entrada, com base nas estratégias que você está usando, e o M15 para saber para qual lado que a gente vai ir. No caso, o M15 estava dizendo que a gente estava no suporte, né? Foi no mesmo lugar que a gente fechou o dia anterior. E a partir daí a gente vai com tudo em direção com compra para o lado seguinte. Aqui também, se a gente puxar daqui um Fibonacci daqui até aqui, pelo M15, olha só. A gente vai ver que bateu lá em cima, justamente onde a gente teria o segundo alvo, né, no caso do 4 passos, com candle de força. Então a gente estava no 50 do Fibo, pelo M15. Então, obviamente que esse candle de força aqui era algo que eu não teria operado como continuidade de alta. Né? Eu não teria comprado aqui nesse candle de força. Então é sempre importante você saber o gráfico, que é aquele gráfico âncora, e filtra a sua entrada pelo M5 ou M1. O que fica melhor para você? M1 se você for operar scalper principalmente, que é o que eu uso para esse tipo de entrada. Né? No índice dá para pegar aí tranquilamente uns 50, 100, 150 pontos em questão de 3, 4, 5 velas no M1. E o M5 já é para alvos acima de 200 pontos, alguma coisa mais com trades de alvo maiores, né? Rafael, será que pode falar um pouco sobre gerenciamento de risco com metas de pontos para gain e loss? Tenho um grande problema quanto a isso, principalmente para meta loss. Sempre quero buscar o loss. Algumas vezes consigo recuperar, mas outras vezes desanda feio.
Cara, o principal é que, no caso, eu não tenho meta, né? Eu não trabalho com meta diária porque isso acaba me tirando, acaba me limitando, no caso. Né? Acho que esse é um grande problema com meta, que ela acaba limitando o seu ganho. Eu acho que o que você tem que ter é um gerenciamento de risco e retorno, que é no caso, a sua pergunta. O que acontece? Os seus alvos têm sempre que ser pelo menos o seu stop, no caso, tem sempre que ser pelo menos um por um com relação ao seu alvo. O seu stop nunca pode ser maior do que o seu alvo, né? Eu já vi traders entrando para ganhar 10 pontos, e se no caso for stopado é 20 pontos de stop. No caso, um negócio contrário, né? Por você operar dessa forma, no longo prazo, que eu acredito que é o que você esteja procurando como trader, que é operar para sempre, para bastante tempo, que não é uma coisa de férias, né? Eu diria que você tem sempre que buscar alvos que sejam pelo menos um por um do seu stop. Se você acabar entrando em trades e quando você ganha, aqueles ganhos são fáceis de ser, no caso, absorvidos por um stop, tem alguma coisa que você deve melhorar. Né? Porque se você, por exemplo, ganha 3 trades seguidos ou 4 trades seguidos, e o seu quinto trade é um stop, e esse stop varre todos os ganhos anteriores, né? No caso, leva tudo e você recomeça do zero, como se não tivesse nem ganhado nem perdido, vai pro 0 a 0 de novo. Isso é uma questão de stop, de gerenciamento. Tem sempre que ser pelo menos um por um. E isso é uma coisa que você define do seu gerenciamento de risco antes de entrar para o mercado. No caso, você define o tamanho do seu capital, quanto que você tem na sua corretora, e a partir daí você define quanto que é aceitável para você levar em um stop. Se você for um cara mais arrojado, mais agressivo no mercado, para day trade, tem traders mais agressivos que aceitam perder até 10% da banca. Então, digamos que você tem R$1.000 na sua corretora, e se num dia você aceitaria, no caso, R$100. Né? No caso, aí você multiplica por quanto que você tem, no caso, e faz, no caso, a relação. Para um trader mais conservador, um trader conservador normalmente fica entre 1% e 5% da banca. Então, no caso, os mesmos R$1.000 em um dia seria R$50. Claro que isso vai depender do tamanho da mão que você está operando. Aí, no caso, você também pode fazer um ajuste de mão. E aí, a partir disso, começar também a trabalhar o seu gerenciamento. O que eu faço, para mim, é 5%. Então, o que acontece? Se num dia está 5% negativo, eu paro. Mas se eu tô, no caso, ganhando naquele dia, eu continuo até a hora que eu achar que o mercado parou de dar oportunidade, ou algum momento que eu vejo que ficou pouca volatilidade ou volume não tão bom. Né? Você também tem sempre que estar analisando o mercado, não vai ficar o dia inteiro, porque tem momentos que realmente não tem o que fazer e a gente, né, não precisa arriscar o dinheiro. E em termos de gerenciamento, durante o trade, é aquela questão, quando se você está fazendo um alvo parcial, por exemplo, deixa eu mudar aqui para o M5. Se, por exemplo, faz um exemplo aqui, deixa eu pegar, que eu entrei aqui no 5 passos, no 4 passos. A partir do momento que eu já, por exemplo, que eu começo a ver mais força de andamento para o meu lado da operação, se eu comprei aqui, eu posso começar, que meu stop vai estar aqui embaixo, eu posso começar a movimentar meu stop cada vez mais para cima, abaixo dos candles de força. Até que em algum momento eu teria sido stopado aqui e cairia fora no stop gain. Então, no caso, isso é uma questão de gerenciamento de stop gain. Quando você vai para o lado que o trade está indo, para o lado que você está achando que ele vai ir, você pode ir movimentando o seu stop para o ponto de entrada, de repente, se você achar que é muito então, perto do alvo, ou joga pelo menos para o seu ponto de entrada. Mas o principal é realmente nunca entrar em trades que vão te dar um prejuízo mais do que o seu objetivo, porque esse é o principal do mercado. Muitos traders fazem isso e é por isso que acaba sendo desmotivante você se esforçar para fazer um trade positivo e levar apenas um stop e ele acabar varrendo todos os seus ganhos e você ter que começar de novo e você sabe que vai ter que fazer uns 2, 3, 4 trades para recuperar aquele stop. E outra coisa importante que eu vi que você falou ali também, quando você, no caso, perde e quer recuperar o loss,
Esse é o que a gente chama de trade de vingança aqui nos Estados Unidos, né? Quando você é o revenge trading, quando você, no caso, está negativo no dia e começa a operar com base apenas no objetivo de recuperar a sua perda. Eu diria para você cuidar um pouco desse lado emocional, porque às vezes isso acaba realmente fazendo o negócio ficar mais feio do que necessário. Se está dentro do seu gerenciamento, do caso da porcentagem que você estabeleceu, que eu falei antes, você não precisa recuperar nada, porque está dentro do seu gerenciamento, né? Você aceitou, então você não precisa ficar forçando entradas para recuperar. Agora, se está fora, é uma questão de realmente ajustar aí os seus trades. Mas não tenta não deixar isso ir para o lado emocional para tentar forçar o mercado a devolver um trade que você fez errado, no caso. Isso acaba prejudicando realmente um pouco mais e pesando o lado emocional. Nelson e Luiz, sobre o gráfico, a tela tá borrada. Isso aí é a configuração do alguma coisa da internet, cara, porque eu tô, pra mim aqui tá normal, tá HD aqui, tá tranquilo. Talvez seja alguma coisa na internet, tá tudo certo, e não estão fazendo nenhum download, alguma coisa. Você acaba pesando também a transmissão aqui por ser ao vivo. Diego, pode operar mini índice, mini dólar com gráfico de ticks. Eu diria que 233, é isso aí mesmo, 233, 528 e 1.600. Se você está olhando para o 1.600, você vai estar vendo praticamente algo em torno, por volta disso daqui, né, nesse mesmo layout. 1.600 seria próximo do M15, a 528 dos 5 minutos e 233 do 1 minuto para o mini índice. Eu diria que o mini dólar seria do 528, bem bacana, para cima, né? De repente 374 também é bacana para o dólar, o gráfico de ticks. Você tem sempre que manter em mente que a gente está aqui no mercado, cara. É uma coisa que eu sempre falo do gráfico de ticks, né? A gente está no mercado para operar preço, né? A gente está aqui operando preço, a gente está operando as estratégias com base no preço e com base em alvos. Quando a gente fica olhando por um gráfico de tempo gráfico, 5 minutos, né? No caso 5, 15 minutos, 1 minuto, a gente não opera com base em tempo. Então pode ser o tempo que for, a gente opera com base em preço. Então por isso que o gráfico de ticks dá essa vantagem maior para o trader, porque ele é somente com base em preço, somente com base em price action, e isso acaba facilitando mais as coisas também. Luiz, Porto, se você nunca testou inverter a mão no stop loss, cara, quando você inverte a mão no stop, você está fazendo mais um trade pela aquilo que eu falei agora, porque às vezes você entra no trade achando que vai subir. Aí o negócio começa a descer, ele vai um pouquinho pro lado que você achou que ele ia, ele começa a descer, pega o seu stop lá embaixo e você pensa, vai descer, então vou vender então. Então isso que às vezes o pessoal faz com virada de mão no stop. Eu acho que eu não costumo fazer isso, quando eu viro a mão, normalmente no meio do caminho, por exemplo, se eu tô já vendo que o negócio não está indo tão bem pro lado que eu achei que ele ia, ou que ele não está fazendo aquela projeção que eu achei que ele ia fazer, não está mostrando força, continuidade, etc. Às vezes eu viro a mão ali mesmo, não preciso ficar esperando o stop chegar, né? O ideal de virar a mão, de inverter a mão do trade, é justamente porque aquele trade não está dando tão certo como você achou que ele iria dar no início. Esse é o único objetivo de você virar a mão. Então, no caso, você não precisa realmente esperar o negócio concretizar e pegar o seu stop lá embaixo para você inverter a mão. Inclusive tem um vídeo meu no YouTube que eu faço a virada de mão justamente na hora que eu percebi que ia ter uma certa fraqueza, não ia pegar meu alvo, eu viro a mão, pego aquele gain que tá ali, que seja, sei lá, 2, 3, 4 pontos na Nasdaq, e a partir daí eu já tô com a mão virada e obviamente o meu stop vai logo aonde estaria o meu alvo, né, que eu percebo que não vai pegar o alvo e tal, então meu stop vai parar lá também, e o gain vai pro lado contrário. Mas virar a mão porque foi estopado, isso é uma coisa que eu não faço. Nelson, isso aí é fogo, cara. Operar para recuperar
para recuperar a perda acaba atrapalhando o foco principal. Porque o seu foco, você está no mercado não é para recuperar a perda, você está no mercado para encontrar o seu ponto de entrada e a partir daí fazer o seu gerenciamento quando o trade está aberto. Se você foca, não importa que você tenha perdido naquele dia, se você tirar o seu foco de você levar o seu foco de operar para recuperar a perda e colocar o seu foco em encontrar o seu ponto de entrada como se nada tivesse acontecido, você vai ver que o desempenho vai ser bem melhor. Foco para poder perceber a entrada certa no momento certo no dia, independente do seu resultado antes daquela entrada. Então, para recuperar a perda, você precisa fazer um trade certo. Mas você não pode focar em fazer trade para recuperar a perda, que isso vai acabar pesando o psicológico. Foca em fazer o trade certo que a perda automaticamente vai ser recuperada. Não precisa colocar aquela tensão negativa na sua próxima tomada de decisão. Não, João. Você faz parte do gerenciamento, cara. Se perde isso aí, não opera mais no dia. Tem que ter disciplina para não ir além do que o necessário, do que você mesmo estipulou antes de colocar o seu capital no mercado. Rafael, não, o Portchat não tá funcionando, cara. Talvez mais em um futuro próximo. Acontece é que dá muito trabalho de ficar lá de ficar no chat com o pessoal que quando o chat estava aberto tinha umas 200 pessoas lá, principalmente nos primeiros dias, e muita gente que eu não conheço também, então acaba ficando chato de ficar de olho no que o pessoal tá fazendo e tirando a concentração também das outras coisas que eu tenho que fazer. Mas quem sabe em um futuro pode voltar. Nelson, então o meu stop tem que ser posicionado de acordo com o que aceito perder, tipo caso 5% do capital? Não, cara, o stop vai aonde ele tem que ir, no caso, deixa eu dar uma entrada aqui para você. Se, por exemplo, eu estou entrando aqui embaixo, no caso aqui dos 4 passos, meu stop vai ter que vir aqui embaixo. No caso, se eu estivesse fazendo um stop de 5% do meu capital, por exemplo, ele iria lá para baixo, né? Mas o stop tem sempre que ir aonde ele tem que ir. Se aquele stop está dentro do seu 5%, tranquilo. Se não está dentro, tá, por exemplo, 0,5% ou 1%, tranquilo também. Você vai ter mais trade durante o dia. Agora, é isso aí que o pessoal fala sobre, no caso, se eu aceito perder 5% no dia, todos os meus stops vão de 5%. No caso, isso daí é o que o pessoal chama de stop financeiro, né? Ele coloca o stop não com base em análise, mas com base no que ele, no caso, no gerenciamento dele. Eu acho que algo completamente sem sentido. Porque se você fez um trade com base em análise, o seu stop, o seu alvo tem que ser com base na análise também. Então, o stop vai sempre aonde ele disser que tem que ir. Se você vendeu aqui, esse candle de força aqui embaixo no rompimento, seu stop vai acima dele. Se você vendeu aqui, por exemplo, 4 passos de continuidade de queda, né? 4 passos aqui, ó. Desce, sobe, desce, rompimento do fundo com candle de força. O stop vai logo acima do candle ou lá em cima, né? O stop sempre vai aonde ele tem que ir, independente da porcentagem que ele vai, no caso, tomar do seu dia, mais do que você aceita, no caso do seu risco, você simplesmente não entra no trade. Você também tem sempre a opção de não entrar em um trade, né? Você não é obrigado a entrar só porque a entrada ali, o sinal apareceu. Diego, dá para operar swing trade com base no gráfico de ticks? Com certeza, cara. Coloca no 1600 ticks para você ver. Você vai ver que vai ficar bastante claro entradas para swing de 2, 3, 4 dias. De repente o gráfico de 4.500 ticks também para um swing de semanas, alguma coisa assim. O gráfico de tick funciona tanto no day trade como no swing trade independente. Isso aí, João. Se formar uma figura também é relevante na virada de mão. Isso aí mesmo, que ela tinha rolado um edge de alta, eu tava comprado, aí rompeu o edge, eu virei a mão e fui pra queda. Você sempre ficar de olho quando você entra no trade, você tem que ficar mais atento ainda com o que está acontecendo naquele momento. Você, antes de entrar, você está fazendo análise, você está pensando, bom, se eu entrar aqui, meu alvo vai ter que ir ali, meu stop vai logo aqui. Aí você decide entrar, você vê a confirmação, você vai lá e entra, mas não é porque você
entrou e ajustou seus níveis, seu stop, seu alvo, que você deixa rolar e vai até na cozinha fazer um café. Você sempre fica de olho aqui para que alguma coisa acontecer no meio do caminho, você tem que estar zerando sua posição antes ou de repente ajustando algo maior, né? Subindo seu stop ou de repente movimentando ali o seu alvo para algo mais que faça sentido com a oscilação que teve depois que você entrou. Tem sempre que estar em cima gerenciando. Munir, qual foi o fator fundamental e depois de quanto tempo você conseguiu virar a chave e começar a se tornar um trader consistente e vencedor? Cara, o principal sobre você pegar confiança no mercado é justamente você entender que o mercado, isso aqui tudo que a gente olha durante o dia, toda essa movimentação aqui, todo esse zigue-zague, essa subida, essa descida, né? Isso aqui tudo não acontece sozinho. Se você não tá aqui, se não tem nós aqui, se não tem toda essa galera que tá aqui agora e todo mundo que opera o mercado, isso aqui não se movimenta. Ele fica parado e vai ser um doji para sempre. Então o que acontece? Se o mercado depende de nós, a gente obviamente tem que prestar atenção em questões de psicologia humana. Porque se o mercado é feito por pessoas, e pessoas é algo que já é comprovado em psicologia e ciência, é um ser humano, o ser humano é uma criatura de hábitos, né, que a gente chama, ou seja, faz sempre a mesma coisa, ou é difícil de mudar um hábito, quebrar um hábito e começar algo diferente. A partir do momento que você entende isso e percebe que o mercado só se movimenta por nós, a gente começa a perceber que o mercado também começa sempre a fazer a mesma coisa. Então, aquele momento que você vira a chave e começa a se tornar consistente e vencedor, é justamente você percebe que certas coisas no mercado estão sempre se repetindo. A gente não está aqui todo dia, o mercado não é algo algo que a gente nunca sabe o que vai acontecer, que a gente não consegue prever, que a gente não consegue fazer nada e que a gente fica vulnerável ao que ele quiser fazer. Né? A gente percebe que quanto mais tempo você está aqui, você percebe que certas coisas começam a se repetir todo dia. E a partir daí é o momento que você começa a pegar confiança e absorver esse tipo de informação e agir de forma mais rápida na oscilação que o preço está. É aquele ciclo que a gente fala em psicologia de confiança e competência. Quanto mais confiança você tem no que você está vendo, mais competência você vai ter e, obviamente, fica aquele círculo de confiança e competência de sempre se repetindo e sempre reafirmando o que você sabe. Então, no caso, o que acontece? O mercado sempre se movimenta da mesma forma. A gente sempre vai subir e a gente sempre vai descer. Quais são os padrões que fazem o mercado subir e quais são os padrões que fazem o mercado descer? É isso que é a grande sacada de qualquer trader que tem consistência no mercado. A gente percebe que todas as vezes, por exemplo, que a gente começar a ver força vendedora e o mercado for começar a descer, isso vai ser apresentado no gráfico de forma clara. Eu nem estou olhando para trás e eu nem sei se aqui em cima tem alguma resistência. A única coisa que eu estou vendo é que aqui em cima eu estou vendo que tem um monte de gente vendendo. E a partir daí, quando você vê que tem um monte de gente vendendo e tem a confirmação clara na sua frente, sem saber, eu nem sei se isso aqui é uma resistência, tá? Pode ser que seja, pode ser que não seja. A única coisa que eu sei é agora. Agora, sexta-feira, nessa área do gráfico, tinha um monte de gente vendendo. Então o que você faz? Ou você vai lá e vende também. Então o que acontece? Às vezes o cara fica rolando demais e acaba não aproveitando o que está claro e visível na frente dele. Né? Então isso que é a grande sacada, é que isso também vem de um lado de procrastinação, de algo de estar sempre adiando a sua tomada de decisão. Quanto mais decisão você tomar no mercado,
de agir com base no que você sabe, no que você está vendo, mais confiança você vai ter e, consequentemente, mais competência e começar a rodar aquele círculo da confiança e competência. É só uma questão de confiar no que você está vendo e ir com tudo e fazer o seu gerenciamento. Como eu falei antes, o mercado ele não é um bicho de sete cabeças, não é algo que a gente não sabe o que está acontecendo. Isso aqui tudo só acontece por conta de nós estarmos aqui. Se a gente não está aqui, isso que nada acontece. E a partir daí, é só uma questão de repetição de padrões. Se eu der um zoom aqui para trás e tirar todo esse zoom aqui, a gente vai ver que o mercado também está sempre se movimentando em harmonia. Né? Se a gente pegar isso aqui, subir até lá em cima e descer. Quando a gente começar a subir, esse mesmo desenho aqui, ele vai se repetir lá. Por quê? Porque é harmonia. O ser humano gosta de fazer sempre a mesma coisa, é hábito. Quando a gente chegar lá em cima, provavelmente a gente vai ter recém-completado um movimento de harmonia. A gente pode encontrar algum problema e continuar. É o que acontece lá. A gente vai fazer o quê? Vamos descer. Aí a gente sobe, vai pro pullback. Quando a gente sobe, o que vai acontecer? Provavelmente esse mesmo desenho aqui vai se repetir. Não chegou até lá embaixo, mas chegou perto. De qualquer forma, a gente teria aproveitado aqui uma boa parte dessa descida. Então, o que virou a chave para mim mesmo, que foi a sua pergunta, começar a ficar mais consciente que isso daqui, tudo que a gente está vendo, sempre se repetindo. E provavelmente, se você voltar, por exemplo, 1 ano, 2 anos atrás, ou 6 meses atrás, você vai ver um dia que esse mesmo desenho aqui, onde a gente abre aqui um gap de alta, sobe, desce, sobe, consolida e desce, essa mesma coisa provavelmente já aconteceu antes. Em um dia lá para trás, de repente 6 meses atrás, aconteceu a mesma coisa. Repetição. Você começa a perceber e ficar mais consciente disso, é aquele momento que a confiança começa a aparecer, os trades começam a ficar mais fáceis, seu ponto de entrada começa a ficar mais claro, seu gerenciamento começa a ficar mais suave e os seus resultados começam a aparecer. É só uma questão de se acostumar. Então eu diria que isso seria o principal do mercado, que fez, na minha opinião, né, para mim, o que fez a diferença mesmo. Prestar atenção no que está acontecendo e ver que está sempre se repetindo. Rafael, a diferenciação de análises e estratégias quando se passa de mini contratos para contratos cheios do dólar do índice. A diferença que eu diria é por conta do volume que existe entre os dois ativos. O mini índice e o mini dólar, obviamente, tem muito mais volume, tem muito mais pessoas operando esses dois aqui do que o cheio, né? Se você for colocar, por exemplo, no 1 minuto do índice, você vai ver que é bem fechadinho, né? É uma continuidade. Agora, se você colocar no 1 minuto do índice cheio, você vai ver que tem algumas falhas, assim, por conta do volume não ser tão grande como os minis. A diferença que eu faria é jogar um tempo gráfico maior. Então, no caso, eu não vejo uma possibilidade muito favorável de você operar os cheios no gráfico de 1 minuto, por exemplo, para day trade. Eu diria que M5 seria o mínimo possível para esse tipo de ativo sem sem muito volume durante o dia, sem muita continuidade de candle, sem gap e tal. João, no gráfico de 15 você determina a tendência e nos menores a entrada. Mas e se no menor a tendência for contrária à do maior, você nunca entra? Isso é o que acontece, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, né? João, no caso a gente tem uma queda bem acentuada no tempo gráfico maior do M15, mas lá no M5 a gente tem aqui 4 passos que vai te dar um sinal de compra. A diferença entre um e outro é se você tivesse, no caso, essa informação contrária, você sempre tem que manter em mente que o tempo gráfico maior vai te dar o trade mais longo. Isso não impede que você nunca entre, no caso, no tempo gráfico menor, no caso, para o lado contrário do maior. A diferença vai ser o seu alvo.
No caso aqui, tranquilo porque estava perto. A gente estava aqui com 460 pontos até aquela máxima ali. Então 460 pontos seria praticamente em duas operações, 2 trades de 200. Então não é algo extremamente muito grande que vá, por exemplo, afetar o tempo gráfico maior. E é o que acontece exatamente aqui. Aquela oscilação de 400 pontos foi o pullback do M15. Não realmente a tendência virada de tendência do M5. Então, o que eu faço? Se o M15 está me dando venda e eu olho para o M1 e o M5 está me dando compra, ou seja, o contrário, eu faço scalp no menor e me preparo para vender no maior. Né? Assim que confirmar a entrada de venda no menor. Então aqui, obviamente, estava dando venda, mas lá no M15 deu sinal de compra aqui. Eu vou de scalper. Vou de scalper em direção ao primeiro topo, e a partir do momento que me der um sinal de venda de novo lá no M15, no M5, eu vou saber que vai ser bem mais forte de continuar a queda, porque o 15 está me dando queda. Então, respondendo a pergunta se o maior da venda e o menor da compra, vai de scalp na compra, porque é o menor, é o mais fraco, e se prepara para, no momento que o menor te der o sinal de venda também em harmonia com o maior, você vai ter mais força, mais poder para sua venda. Rafael, pode se você usa alguma ferramenta auxiliar de análise de fluxo de ordens, monitorando as ordens grandes e players que movem o mercado? Não, cara. Não uso nenhuma ferramenta de tape aqui no Brasil. Nos Estados Unidos isso funciona um pouco melhor se você está operando ações. Se você opera futuros lá, por exemplo, Nasdaq, S&P, o óleo, ouro, se você está operando futuros americanos, a tape reading não faz nenhuma diferença. E eu acredito que aqui no mini índice mini dólar também não. Agora, se você está operando ações, eu acredito que tenha uma certa vantagem, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não opera ações. Mas eu acho que tape, cara, tem muita... o pessoal acredita que você encontra mais informações no tape reading do que se você faz tape reading, você acaba encontrando mais informações do que os outros caras, do que os outros traders, e você consegue ter uma tomada de decisão melhor com base em mais certeza, né? Isso aí é o que os caras que operam tape reading falam. A verdade é que não faz nenhuma diferença se você está operando com tape ou apenas olhando um gráfico. Provavelmente o cara que... Se você colocar dois caras operando o mesmo ativo, com o mesmo capital e a mesma quantidade de contratos, eu tenho certeza que no final do dia o cara que opera análise técnica vai ter ganho mais dinheiro do que o cara que opera tape. João, quando você fala stop logo acima ou abaixo, no caso de mini índice e mini dólar e pontos, quanto seria esse logo acima ou abaixo? João, se por exemplo eu falo, você comprou, você coloca o stop logo acima, logo abaixo do candle de força ou do pivô. Então, no caso, se eu compro... Deixa eu sair desse exemplo, que eu já falei bastante sobre esse exemplo aqui. Por exemplo, aqui. Tá 4 passos aqui rolando. Show? Fundo, topo aqui, descer um pouquinho, mini pullback, fundo, rompimento desse topo aqui com candle de força. Beleza. Se eu vou usar aqui o stop logo abaixo, meu stop vai logo abaixo do candle de força ou vai logo abaixo do pivô. Então, assim que seria o posicionamento. Se, por exemplo, eu entro lá em cima, com rompimentos daquele pivô ali embaixo. No pivô eu entro, a gente tem topos mais baixos, normal. Se eu entro aqui, eu posso colocar, obviamente, meu stop logo acima desse pivô. Ou acima desse candle de força, que no caso seria o mesmo lugar. Então, o melhor possível que o stop mais seguro, no caso de você colocar, vai ser sempre abaixo ou acima do pivô. Agora, se você quer ajustar o seu stop e ficar mais perto do seu ponto de entrada, no caso um stop melhor, né, mais barato, você pode usar o candle de força. Então, essa que seria o ajuste de posicionamento de ambos. Rafael, tem algum cálculo matemático para chegar nesse valores de ticks?
Já vi analista usando 34 ticks, aqui você passou alguns valores de ticks, você tem um ideal para cada situação. Isso depende do como o ticks ele é um gráfico que vai te dar price action, né, no caso o price action puro. Isso obviamente vai depender de cada ativo, né? O que vai funcionar, por exemplo, no mini índice vai ser diferente do que vai funcionar no mini dólar por conta da volatilidade de price action de cada um. Então, o que eu diria que seria ideal para o mini índice, se você está fazendo scalper, por exemplo, operações de 50 a 100 pontos no índice, você pode usar 133 ou 233. Agora, se você quer fazer operações mais longas no índice, de 200, 250, 300 pontos acima, você pode usar 374 ou 528. De preferência o 528, que é mais próximo dos 5 minutos. No dólar, se você colocar 133 no dólar, você vai ter um monte de doji, que é diferente de se você colocar 133 no índice. Então, por conta da volatilidade. Então, para scalper no dólar, eu diria no mínimo 233 e para trades mais longos, o 528. Se você colocar o 1.600 no dólar, vai ficar só uma linha reta de tendência. Então, no caso, para ambos, muito bem o 1.600 se você quer só pegar a tendência. Seria o que eu faço no caso com o M15. Né? O 1.600 faria o trabalho do M15. O 528 para ambos, dólar e índice para trades maiores. 233 no dólar para scalper ou 133 e 233 no índice para scalper também. Diego, você aconselha algum livro, alguma fonte de estudo para aprofundar mais no gráfico de ticks, para poder saber os tempos certos para para operar cada ativo diferente no gráfico de ticks? Não, cara, não existe um livro sobre ticks, para falar a verdade. Pelo menos eu nunca ouvi. Não tem essa bibliografia. João, não, cara, nenhum indicador. Sem média móvel, sem média móvel, sem IFR, sem MACD. Isso daí, usar indicador acaba mais atrapalhando. Ele, na verdade, não indica nada. E acaba a informação que ele está te passando, você com certeza consegue encontrar também com mais precisão se olhar direto para o gráfico, porque o indicador vai estar apenas respondendo aos candles do gráfico. Se a gente está descendo e está tendo queda, a sua média móvel vai estar descendo. Se no mesmo candle, se por exemplo esse candle aqui, ó, tá vendo esse candle aqui? Candle de força gigantesco pro lado vendedor. A sua média móvel, por exemplo, estaria aqui embaixo. Mas se esse mesmo candle acaba subindo e deixando um pavio gigantesco, a sua média móvel estaria para cima. Aí você fica perguntando, ué, tá, mas o que adianta, né? Uma coisa importante é que o objetivo, por exemplo, de uma média móvel que você perguntou é te dar a tendência. Esse é o único objetivo da média móvel, é te mostrar o movimento médio do mercado daquele momento, dos períodos que você colocou. O que acontece? O pessoal, no caso, tirou o uso da média móvel como simplesmente para indicar tendência e acabou usando a média móvel como ponto de entrada. Então, no caso, você tem uma média móvel passando aqui, volta para a média móvel, bate nela, você vai lá e vende. Né? A média móvel, no caso, nem existe para isso. Então, acaba que distorceu um pouco o uso dela e se a gente for usar o uso original para tendência, a gente acaba nem precisando dela. Se você usar, por exemplo, só tempos gráficos aqui, você vai perceber a tendência que a gente está. A gente não precisa de uma linha atravessando aqui os candles e atrapalhando aqui um pouco. Então, por isso que eu não uso indicadora. Para mim, né, é o que eu falei antes. A gente, como trader, a gente está sempre olhando para o preço e base, e tomando decisão com base no preço e gerenciamento de risco e de capital, dinheiro. Né? A gente não está operando com base em uma linha. João, trades de rompimento você só entra após o pullback, pois como você comentou, 75% dos rompimentos são falsos ou há casos que você entra em algum rompimento sem pullback. Na maioria das vezes eu espero pullback.
Só que os rompimentos falsos que eu falo são rompimentos de suporte e resistência. Né? Então, no caso, por exemplo, é o que aconteceu no caso de quinta para sexta, né? O mercado fechou aqui embaixo no suporte, suporte, e na abertura do mercado nos 5 minutos rolou 4 passos no suporte, e no caso se eu tivesse rompido aqui o suporte, esperado o pullback para entrar. E os outros rompimentos que você pode estar entrando é rompimento de pivô. Que daí, no caso, nesses, se você quiser esperar o pullback, você pode, de qualquer forma, aguardar o pullback para ficar mais confiante no trade. Mas pivô, no caso aqui, pivô de baixa, rompeu, entra. Aqui em cima, pivô de alta, rompeu, entra. No caso, o pivô, ele é mais fácil de continuar, sem necessidade de um pullback. Caso ele aconteça, aí sim a gente tem mais chances de mais confirmação. Por exemplo, aqui outro pivô rompeu aqui, pode entrar, entendeu? Agora, se for, no caso, resistência, em um nível que a gente está vendo a resistência, se rompe isso aqui, por exemplo, eu não vou entrar porque eu sei que a gente está provavelmente em um nível de resistência e pode ser que falhe. Aí eu pivô, o pullback. João, o ponto de ajuste, como você opera ele, nunca eu nem sei qual que é o ponto de ajuste, cara. Do índice e do dólar que o pessoal fala, o ajuste hoje eu nem presto atenção nisso. Rafael, vejo que o tape reading é mais para scalper. Normalmente eu também vejo que o pessoal que opera com tape pega aí 1, 2, 3, 4 pontos no dólar. Para scalper mesmo, porque é impossível você, se você estiver olhando para um tape reading, você vai ter lá as ordens lá e tal. Só que daqui, se você a gente está nesse nível do gráfico, lá embaixo vão ser 1.100 pontos. Para você olhar lá embaixo e de repente usar esse pivô, esse suporte aqui como alvo, caso você tivesse entrado aqui em cima, esse seu 1.200 pontos estaria lá embaixo. Ninguém está olhando lá embaixo, né? Os caras estão olhando aqui em cima o tape reading, por isso que, na minha opinião, acaba. Eles falam que te mostra mais coisas que os outros não veem, mas para mim acaba tirando a informação principal do negócio. Por isso que o pessoal faz mais scalper mesmo com tape. Nelson, e um pullback, onde ficaria a minha entrada e o meu stop? E um pullback, onde ficaria a minha entrada e o meu stop? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Tá, digamos que a gente está olhando esse nível aqui do gráfico. A gente vai lá e rompe ele, coloca força e volta ali no pullback para continuar subindo. No caso, se você está operando scalper, o seu stop vai logo abaixo da onde ele confirmou que é um pullback. Porque, por exemplo, se a gente vem aqui nesse candle e continua descendo, isso já não vai ser mais um pullback, né? Se vai continuar a queda. Ele só confirma que é um pullback mesmo quando você tem pelo menos um candle vermelho e um candle verde fechando acima daquele vermelho. No caso aqui, a mínima desse candle vermelho que tocou esse pullback veio aqui embaixo e o verde fechou lá em cima. Então aqui eu tenho um pivô, né? Fechando aqui um pullback. O meu stop vai logo abaixo do pivô, normal, isso a gente já sabe, logo abaixo do fundo. E o seu alvo para scalper vai lá naquele topo. Então você vai entrar aqui, vai pegar aqui quantos pontos, vamos ver. 105 pontos de gain para um stop de 70 pontos, 80 pontos. Então, para scalper, você pode usar, no caso, quando o pullback vem, rompeu, vem para o pullback, seu ponto de entrada. Você pode usar para scalper aquele alvo ali daquele topo mesmo, se você estiver comprando aqui. Ou se você quiser fazer um movimento simétrico de alta, você também pode fazer um movimento simétrico de alta após o pullback. A gente rompeu aqui nessa linha, subiu até ali. Você vai lá e copia. Você vai ver que o seu ponto de entrada vai estar lá também exatamente no movimento simétrico após o rompimento. Mas normalmente o que a gente usa para scalper é usar ali próprio o topinho que deixou no caso antes do pullback. Aí vai direto ali, mais fácil, mais rápido e é um game mais garantido e é um trade que a gente faz normalmente também com uma mão maior. João, eu não entendi.
Mas, se possível, seria que você quantifica-se em pontos de dólar e mini índice seria o logo acima ou abaixo. Eu não entendi, cara, a pergunta. Não entendi o que você quis falar. Valeu, valeu, Luiz. Valeu, brother. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Tem que ser rápido, né? Chega uma hora que você acaba fazendo isso daqui todo dia por bastante tempo. Chega uma hora que você tem que apertar rápido o botão mesmo pra ficar uma rotina, né? Ficar bastante automático, até mecânico. Quando você vê, você já tá com o botão quase que apertando ali já no botão para entrar no mercado. João, qual a diferença de ticks para o preço? O ticks é o preço, no caso. O gráfico de ticks é o gráfico de price action. Então, no caso, não tem diferença. A diferença é que, por exemplo, se você está usando 233 ticks, cada candle vai ser 233 ticks e cada tick representa um trade. Então, no caso, cada vela no 233 vão ser 233 transações que tiveram dentro daquela vela. Ou seja, 233 trades, né? Então, por isso que acaba a gente pegando esses níveis de price action mais fácil com gráfico de ticks. Luiz, Porto, você fica olhando toda hora o volume de cada candle só em pontos estratégicos. Se a gente está em um nível de resistência, eu quero ver o volume vendedor aumentando, se eu estiver olhando para o volume financeiro. É uma coisa que eu presto muita atenção, mas às vezes eu coloco aí no gráfico só para, né, saber um pouco mais o que está acontecendo naquele nível. Mas durante as movimentações eu não presto muita atenção, só em pontos estratégicos mesmo, tipo um nível de rompimento, né, um rompimento de topo. Eu quero ver bastante volume comprador, eu quero ver bastante força compradora e nesses tipos de pontos, níveis do gráfico. Rafael, falando em figuras, bandeira, flâmula e OCO, há alguma que você recomenda que não pode perder a operação? Qual seria a figura que tem mais por cento de acerto? Se a gente está em uma tendência de alta ou de queda, se a gente está em uma movimentação clara, por exemplo, do mercado, uma tendência, a bandeira seria uma figura que você não, no caso, deixaria de operar, porque ela tem uma grande porcentagem de acerto, a bandeira, em uma tendência, porque é justamente quando a gente está subindo, vem para o pullback, para depois continuar subindo. Então, no caso, bandeira em tendências. Quando a gente está em um mercado meio consolidado e tal, meio indo para o lado, eu diria que triângulos, no caso descendente e ascendente, é uma boa de operar. No caso aqui e tal. No caso, se rompe para cá, no mercado consolidado, a gente pode pegar um scalper ou uma continuidade de movimento ali um pouquinho. Ou também, quando a gente está consolidado, eu diria que canal são operações que a gente não pode deixar de lado. Venda na resistência, compra no suporte, rompeu, a resistência vira suporte. Normal, né? Normal de mercado. E quando a gente rompe de volta para baixo pro nível de consolidação, aquele nível de suporte, para quem vendeu aqui em cima, vai ser o alvo. E é o que acontece quando a gente volta lá. Então, em termos de porcentagens de acerto em tendências, a bandeira, ou flâmula e tal. Em mercado consolidado, triângulos, canal é bom também, no caso esse aqui que eu mostrei agora. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube também, você explicando como é que opera a consolidação. E essas seriam as duas. Agora a figura de reversão, OCO, topo duplo, fundo duplo, isso é um pouco mais específico, porque depende de onde que o negócio está aparecendo, onde que a figura está aparecendo, para você poder ter confiança na entrada. Eu diria que a maioria dos OCOs, o pessoal coloca o pessoal dá muita moral para o OCO, mas eu diria que ele só realmente confirma a força depois do pullback. Se o OCO ele rompe e você entra no rompimento, tem grande chance do negócio ainda voltar e você acabar, no caso, deveria ter esperado o pullback. Então, no caso, o OCO eu sempre espero o pullback porque ele é meio traidor, essa figura, na minha opinião, por experiência própria.
Diego, sobre operar Forex, qual a dica você daria? Opera tempo maior, tempos maiores? Eu não opero Forex, cara. Mas se eu operasse Forex, seria provavelmente dos 60 minutos para cima o tempo gráfico. Munir, pode, na sua opinião, excluindo os fatores psicológicos e comportamentais, ou seja, levando em consideração somente as questões técnicas com o conteúdo deste material, você acha que já é suficiente para começar a ter bons resultados no day trade? Com certeza, cara. Se colocar em prática aqui as coisas que a gente está falando, com certeza já dá para ter bons resultados no day trade. Você opera aqui, cara? Você opera aqui no Brasil mesmo, Bovespa? O workshop lá tem muita coisa sobre índice e dólar, se você vai ver que realmente aquilo lá sempre se repetindo e é uma coisa bem consistente também. João, naqueles momentos de alvoroço do mercado pós-notícias ou pós-abertura, você fica de fora ou podemos, de alguma maneira, tirar proveito? A notícia eu fico de fora. Eu paro 15 minutos antes e volto 15 minutos depois. Eu dou essa pausa aí ao redor do horário da notícia. Porque a gente nunca sabe o que vai sair. A gente nunca sabe o que vai ser a notícia e não tem como você fazer um trade onde o mercado vai completamente ser manipulado por algo externo. Então, tudo que você está vendo ali, no momento da notícia, pode ser descartado porque algo externo está entrando e vai fazer o mercado movimentar para qualquer lado. Agora, a abertura, isso aí já faz parte do plano de trade do dia anterior, onde você está se preparando já e operar a abertura. Para mim, eu diria que as 2 primeiras horas do mercado são as 2 melhores para você operar. Aí já é com base em plano de trade do dia anterior, você vai estar olhando os níveis e vai estar vendo aonde que o mercado vai abrir naquele dia. E a partir daí você começa a tomar decisão já para algum dos lados. João Batista, pode colocar de novo aqui as dúvidas, já respondi bastante coisa aqui, não sei se eu passei por aquelas suas. Cola aqui no chat para mim de novo que eu respondo aí para você. Diego, então, cara, quando você está em um nível de resistência, né, ou um nível que você começa a ver uma certa fraqueza de continuidade em qualquer lugar do gráfico, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui em cima tá bom. A gente tem lá um nível que subiu até ali e desceu pro pullback. Subiu de novo e não continuou subindo. Aqui a gente tem a nossa confirmação de que aqui em cima a gente pode começar uma descida em direção aos fundos, pelo menos. Então, para antecipar e a espera de confirmação seria justamente quando você vê isso aqui acontecendo. Teoricamente, a gente teria vindo para o pullback, e o que acontece depois do pullback? A gente continua o movimento, certo? Aqui a gente veio para o pullback, não continuou o movimento, nem passou aqui do topo anterior. E a partir daí já começou a mostrar força vendedora. Então, seu ponto de entrada é justamente após o fechamento do candle com stop acima e alvo no fundo. Caso essa seria a forma mais simples de fazer isso. Valeu, João. Valeu, cara. Fico feliz que você tenha gostado lá do curso. Show de bola. Rafael, quando podemos afirmar que entramos em uma consolidação? Há uma quantidade de toques em suporte e resistência, exemplo, bate na resistência e volta no suporte, não rompe e vai em direção à resistência novamente. O principal sobre consolidação é justamente isso. A gente vê que o mercado está rompendo, mas não está continuando ou nem consegue romper. Então, por exemplo, aqui quando a gente tem esse pivô e esse rompimento aqui dá nisso daqui, no caso rompe e já volta para cima, a gente tem grande chance de começar a formar consolidação por conta disso. A consolidação se forma justamente pela falta de continuidade, certo? Porque se tivesse continuidade, a gente continuaria o movimento de queda. Se tivesse continuidade aqui, a gente continuaria subindo. Então, faltou continuidade, a gente tem chance de formar consolidação. E a partir do momento que você identifica isso no gráfico, por exemplo, como você falou, toca 2 vezes aqui, se tocasse aqui mais uma vez e começasse a descer, a gente já se prepararia, né, estaria no preparo para um alvo aqui embaixo, stop logo acima, porque a gente sabe que está faltando continuidade, então provavelmente deve estar consolidando. A consolidação nada mais é do que uma incerteza e indecisão para ambos os lados. E quando você está indeciso,
No caso, no mercado, você vai sempre em direção aos níveis mais simples e óbvios, que seria o primeiro fundo e o primeiro topo, e ficar dentro daquela área ali, que no caso a gente chama de consolidação. Nelson, segundo tua experiência, quanto tempo demora para um trader ter consistência? Eu diria que ele começa a entrar no caminho da consistência quando ele completamente tira o foco do resultado e começa a focar na execução. Enquanto o trader ainda está focado no resultado dele, no resultado do dia a dia, e começa a tirar o foco da execução e da otimização do que ele está fazendo, aí sim ele começa a ter mais espaço para pegar consistência. Sei que no início parece um pouco complicado, você está todo dia no mercado tentando ganhar uma grana, mas quanto antes, vai chegar uma hora que você vai fazer isso aqui e nem vai se preocupar com o resultado, porque você vai estar tão acostumado a ver tudo isso aqui todo dia que você simplesmente vai entrar e o resultado vai ser apenas uma consequência. Então a consistência vem a partir do momento que você deixa de lado o seu lado, qualquer ansiedade, qualquer coisa que você tem, e foca em execução. Execução leva a prática, prática leva a consistência, e consistência, no caso de execução, leva a confiança naquilo que você está fazendo. Porque, cara, todo mundo chega uma hora que perde, e isso é uma coisa normal, né? Você não tem como ganhar todo dia, 100% das vezes, e nunca perder. Então, não faz sentido se preocupar com perda, porque todo mundo perde. Então não faz sentido se preocupar com uma coisa que você não consegue controlar. Então eu diria que o avanço de cada trader vem a partir do momento que o cara deixa isso de lado e foca em execução. Encontrou a estratégia, encontrou o conteúdo, encontrou o conhecimento, executa aquilo ali todo dia fazendo, vai chegar uma hora que você vai pegar a confiança, e a consistência vem com o tempo, vem com a quantidade de vezes que você vai pegando e executando aquela estratégia que você tá colocando em prática no mercado. Porque você tá vendo aqui as respostas que eu tô dando, praticamente as perguntas foram diferentes, mas praticamente a maioria das respostas elas acabam ficando semelhantes, porque o mercado é sempre a mesma coisa. O mercado é consistente. Então você tem que se alinhar na consistência do mercado e ir junto com ele. Isso aí é uma coisa que pode levar, sei lá, 3 meses, 5 meses, 6 meses, um ano. Isso vai depender do desempenho de cada pessoa em executar o que ela está aprendendo o quanto antes e ter um bom gerenciamento. João, 133 para 1 minuto, 233 para 2 minutos, 528 para 5 minutos e 1.600 para 15 minutos. Munir, a diferença entre Brasil e Estados Unidos não tem muita diferença, cara, em termos de burocracia. A diferença se dá no mercado diário de todo dia. Né? Os Estados Unidos, com certeza, se você operar, por exemplo, o Nasdaq, né, que é o que eu opero, você vai ver que o negócio não tem nem comparação alguma com o mini índice. Então, o mercado em si americano ele é muito mais respeitoso em termos de consistência disso que tudo que a gente vem falando aqui. Então, eu diria que a diferença entre os dois é justamente a movimentação de um mercado. Agora, o resto, praticamente a mesma coisa. João, qual tendência considerar para operar a primária ou a mais recente? Então, isso aí é uma coisa que eu estava falando logo na abertura aqui, João. A gente pega a tendência pelo M15, a gente olha para o M15 e procura sempre a favor da tendência. Define a tendência pelo M15 e a partir daí filtra o seu ponto de entrada no M5 e no M1.
Isso não quer dizer que você nunca possa comprar em uma tendência de queda. Só que só compra provavelmente vai ter que ser um scalper e não um trade long, porque a gente está em uma tendência de queda no tempo gráfico maior. Onde você verifica a reversão de tendência no M1, M5 ou M15. O ponto de entrada é pelo M1 e pelo M5. O lugar onde vai acontecer a possível reversão é pelo M15. Então, por exemplo, quando rolou 4 passos aqui, no suporte eu sabia que no M5 a gente estaria com 4 passos e no M15 a gente estaria com suporte. Quando a gente subiu aqui e começou a descer de novo, eu sabia que esse nível aqui era a retração do 15. Era o 50% do M15. Então eu sabia que lá era um ponto de reversão. A partir daí eu estou olhando lá para M5 ou M1 para pegar meu ponto de entrada. Não, nunca entro pelo M15. M15 só para definir o nível, só para definir o lugar aonde você vai estar prestando atenção para entrar, no M1 ou no M5. O M5 você pode usar também dessa forma para você pegar um pouco mais de direção. Por exemplo, aqui, isso aqui no M5, a gente teria praticamente todo esse movimento aqui com candles de força. Então, no caso, para você vai cercando o seu trade, quando se você, por exemplo, entrou aqui embaixo com 4 passos, certo? Fundo mais alto, topo, rompimento de topo com candle de força. Quando você entra aqui e começa a subir o movimento, se você vai fazer o gerenciamento, você vai colocando a cada momento que um candle fecha aqui, no caso aqui no M5, cadê? Vou voltar lá de novo. Onde que a gente estava vendo? Pera aí. Dia 21. Aqui, então no M5, cada vez que um candle de força fecha, você vai ter a possibilidade de colocar o seu stop lá para cima. Então, se isso é uma coisa que é um pouquinho mais avançada que você faz, né? Se você entrou pelo M1 e fazer o gerenciamento pelo M5 dessa forma, mas é um pouco mais avançado, mas isso é algo que é possível também. Porque no M5 vai te dar muito, se a gente tiver realmente força, no M5 vai ficar bem claro e bem visível isso nos candles. Enquanto que no M1, se a gente tem força, a gente pode ter bastante força e o próximo candle já vem lá e tem a mesma força. No M5, no M1 ele parece que ele é mais nivelado, né? Agora no M5, se a gente tem força no M5, provavelmente aquilo lá é força mesmo, porque é um tempo gráfico mais consistente em termos de observação de força de um lado ou para o outro. Valeu, João. Vai lá, cara. Obrigado pela presença aí. Diego, qual dica você daria para a abertura do mercado? Primeira dica é saber aonde que o mercado está abrindo em relação ao dia anterior. Então, isso se chama plano de trade. Então faz conta que na sexta-feira nada disso daqui aconteceu ainda, porque o mercado não abriu e eu estou recém me preparando, certo? Então o que eu vou fazer? 3 coisas. Marco a mínima desse dia aqui, marco a máxima e marco o meio do caminho, que vai ser os 50%. Se a gente abre aqui e começa a demonstrar fraqueza de continuidade, ainda mais que a gente já está em um nível de suporte, a gente tem chance de subir. Isso logo na abertura você vai ver com a confirmação de força compradora logo na abertura. Vamos ver a abertura de sexta-feira pelo 1 minuto. Deixa eu voltar lá. Olha a abertura de sexta-feira pelo 1 minuto. Bastante confirmação de força compradora, certo? A partir daí eu já sei, bom, vou entrar. Então, para operar a abertura de mercado, que é uma coisa que normalmente muitas pessoas acabam já sai na abertura do mercado já tomando stop, porque elas não tem muito ainda essa ideia de como operar a abertura.
não sabe para que lado que vai ir, a única informação que você pode usar ao seu favor é a informação do dia anterior. Então, marca mínima, marca máxima, marca o meio do caminho, que é os 50%, e ver como é que vai se dar a abertura, se vai demonstrar força para algum dos lados, ou se vai continuar o movimento anterior. A gente está sempre em busca de saber se o movimento anterior vai continuar. Porque se ele não continuar, a gente vai ter duas opções. Ou a gente vai subir, ou a gente vai consolidar. E a partir do momento que a gente vê força para algum dos lados, é o nosso ponto de entrada na abertura. Rafael, rompimentos, sempre precisamos aguardar uma confirmação, CF, o pullback. Sempre vejo analistas colocando o gatilho um tique acima ou abaixo do topo ou fundo anterior. O que é mais indicado ou mais ou quais situações devemos considerar uma confirmação? Se você já coloca a sua ordem, caso você coloca a sua ordem um tique acima, que é o que você falou que os caras fazem, certo? Aqui a gente tem um pivô, vai romper lá, vai um tique acima e desce. Então, se você colocar o seu gatilho aqui, deixar a ordem parada, para romper isso daqui e continuar subindo, você no caso, está operando às cegas, porque você não sabe se vai romper realmente. E é aquilo que a gente fala, a maioria dos rompimentos falham. Então a melhor forma de você operar rompimento, se você quer operar esse rompimento aqui, espera romper, espera fechar fora do rompimento e de preferência com força. Se a gente rompe aqui, fecha lá fora, e o próximo fecha aqui, né? E o próximo candle sobe um pouquinho, no caso passa da máxima, você já pode entrar com compra. Ou a segunda alternativa é esperar o pullback, que seria a forma mais segura de você fazer isso. Rafael, números redondos no mini índice e no mini dólar também devemos observar 59.200, 32,60, com certeza. Esses números, os números redondos, né, o bola a bola, são sempre, normalmente costumam ter uma certa oscilação ou serem usados como alvos e resistência, suporte. Então sempre fica de olho também, por exemplo, se a gente está rompendo 59.200, eu com certeza vou querer ver bastante força, principalmente se for um número redondo assim. É isso aí, João. É mesmo. João Batista, se o M15 aponta para baixo e o M1 e o M5 apontam para cima, você não opera? Às vezes cada gráfico aponta para um lado e a gente fica indeciso. Então, isso aí. Se o M15 está dando venda e o M1 e o M15 e o M5 dá compra, eu posso fazer scalper no M1 e no M5. Eu sempre respeito o tempo gráfico maior, mas eu posso fazer scalper no tempo gráfico menor. João, qual a melhor estratégia para Forex? Já que a gente já entra perdendo e precisa de conseguir mais pips para compensar e gerar lucro. Na verdade, cara, o spread, todo mundo tem um spread. Até que no Brasil, se você, por exemplo, se o mercado está subindo e você compra mercado, você vai comprar pelo bid e o bid vai ter o spread do ESC e de qualquer forma você também vai entrar no trade perdendo. A diferença é que no Forex, o spread, no caso, fica ali na corretagem da corretora. Então eu diria que a melhor forma de você operar Forex é justamente entrar em um lugar onde o seu spread vai estar menor do que o seu alvo. O que acontece? Muitas vezes a gente, por exemplo, está vendo força aqui, né? Faz conta que isso aqui é euro-dólar, tá? Para euro-dólar. A gente está vendo força e você entra aqui com força, compradora. Seu spread está lá em cima, só vai ganhar dinheiro quando passar daquela linha que vai lá em cima, né? Só que aqui embaixo a gente já tem alvos. E você vê que a gente bate e desce direto. Então o que acontece é que o spread, de certa maneira, do Forex não atrapalha muito. O que atrapalha é você não chegar no seu alvo, não chegar no seu passado, seu spread, antes de bater em outros lugares de alvo. Então o certo seria você ter entrado aqui embaixo, o seu spread estaria aqui em cima,
e o seu alvo estaria ali em cima. Aí você sairia com um ganho na operação. Então é só uma questão de definir o ponto de entrada de uma forma mais vantajosa, já pensando onde que você vai estar saindo por conta do spread do Forex. E a melhor forma de você fazer isso é justamente analisar o gráfico e ver esses níveis de força e aonde o gráfico tem que estar mostrando força para você. Se a gente está no suporte, a ponta comprador tem que estar mostrando força. E o melhor lugar para você entrar vai ser justamente logo após essa confirmação de força deles em um nível importante do gráfico. Isso aí, no M15 a gente faz as marcações do dia anterior. O gráfico de ticks que você fala é o que tem no MetaTrader 4 ou sua plataforma tem um aplicativo para isso? O que eu saiba, o MetaTrader não tem gráfico de ticks. A plataforma que eu uso tem. Que eu saiba, o MetaTrader não tem. Então acredito que não seja a que tenha lá no Meta. Rafael, a BDA é um negócio que é explicado lá no Mestre dos Candles. É uma sacanagem, na real, o MetaTrader não ter o gráfico de ticks, porque o negócio já é. O MetaTrader é usado aí por uma grande comunidade de traders e já estão aí na versão 5 do MetaTrader, né, onde tem algumas versões e eles realmente deveriam já ter incluído mais opções de gráfico para os traders. Eu acho que de repente na versão MetaTrader 6 aí de repente ou mais para frente eles incluam o ticks no MetaTrader. Que eu saiba, a única forma de você operar ticks no MetaTrader é você colocando lá adicionando isso por fora. Você pede pro cara fazer o código para você e ele vai lá e coloca no seu MetaTrader e você opera ticks. Mas é uma coisa que você tem que fazer por fora da plataforma, do sistema. Galera, estamos 1h25 aí já. 5 minutinhos aqui para fechar. Alguém quer fazer mais algumas perguntas aí de saideira pra gente encerrar aqui? Se ficou alguma dúvida mais, a gente ainda vai fazer mais um encontro desses. Mais um encontro aí de 1h30, de repente já na próxima semana. Eu vou enviar o e-mail para vocês todos, para nós, mais uma vez aí, trocar ideias sobre o mercado e ajudar vocês a tirar as dúvidas, qualquer coisa que tenha acontecido também durante a semana. Mas agora, faltando 5 minutos para fechar aqui, quem quiser mandar mais algumas perguntas para finalizar. Espero que eu tenha respondido todas as que foram feitas aí de forma clara. Valeu, Rafael. Que bom que você gostou, cara. Obrigado. Eu vou mandar o e-mail ainda para a próxima. Aí é só marcar, entrar aqui, agendar e a gente faz aí de novo. Valeu, Munir. Valeu. Valeu, Nelson. Valeu, cara. Bom final de semana para vocês também. João, o ideal é entrar no início da tendência, mas como assegurar isto com mais certeza? Então, o principal sobre início de nova... Valeu, Luiz. O principal sobre início de nova tendência é justamente você identificar esses níveis de possível reversão, né? Isso é algo até... Aqueles níveis que eu falo lá no e-book do 4 Passos, aqueles níveis podem ser usados para qualquer... Aqueles níveis de reversão podem ser usados para qualquer possível, realmente, reversão. Então, a melhor forma de você entrar já tendo mais certeza de que aquilo realmente vai ser uma reversão é a partir do momento que você começar a ver esse tipo de coisa aqui. Ó. Lá em cima a gente já tinha uma fraqueza de continuidade. Aqui embaixo a gente já tinha o nosso fundo. A partir do momento que esse fundo aqui for violado, no caso, for rompido, e o nosso topo segurar lá em cima, o topo está ali, o próximo topo foi mais baixo, a gente fez algo no estilo 4 passos, né? Só que sem a confirmação do candle de força. Quando você vê isso aqui no gráfico, provavelmente a gente vai ter uma possibilidade de reversão. Referência no M5, tá, João?
os maiores. Quando você vê essa troca de fundo de topos, você tem grande chance de ver uma reversão. Valeu, Diego. Valeu, cara. Boa noite pra você também. Valeu, João. Valeu, abraço, show de bola.